Aqui. Ah, estão conseguindo ver? Sim, sim. Tá tudo bem? Opa, peraí. É, tá, pessoal. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Carol, né? Sou formada em Pedagogia pela Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, né? Recém-ingressa no mestrado e agora integrante do Grupo Mundo. E hoje a gente inicia nosso segundo encontro, né? Escrever a partir de Sandra Benites, né? Então, eu peço permissão aqui para poder fazer uma leitura bem breve, vou iniciar o cronômetro, uma leitura breve da biografia da Sandra, né? A Sandra, ela é uma curadora, educadora, pesquisadora e ativista do povo guarani. Atualmente, ela ocupa o cargo de diretora de artes visuais na Fundação Nacional de Artes, a Funarte. A sua atuação, né, a Sandra propõe um diálogo entre o mundo ocidental e a cosmovisão indígena, onde a arte ela não é um objeto isolado, mas é algo intrinsecamente ligado ao território, à educação, à saúde, ao despertar da memória, né? Em sua curadoria, ela desenvolve projetos que buscam dar voz a corpos historicamente silenciados em espaços expositivos. Na educação, no campo da educação, ela possui uma vasta experiência como professora em aldeias indígenas e também na assessoria pedagógica. Atuou na formação de educadores e também na promoção da educação intercultural em municípios como Maricá. A sua pesquisa acadêmica, né, é doutoranda em antropologia social pelo Museu Nacional da UFRJ. E hoje o texto que dá base para essa apresentação, né, ou discussão ou um movimento de reflexões acerca da nossa escrita, tanto acadêmica, mas também pessoal, é o texto Cunhampiaguaçu. Então, para hoje, o que que eu pensei? Eu pensei em realizar uma espécie de cartografia do corpo e da voz, né? Tendo aqui o território de Sandra Benites, mas também abrir diálogo para outra pensadora que é a Glória Anzaldúa, né? Tendo como base ali, ou também como uma soma a essa reflexão, o dever político da linguagem, né? Então, eu busquei me apropriar do conceito de literatura menor de Deleuze e Guattari para a gente poder pensar junto. Sendo assim, abro um espaço também para dizer, para ler aqui de forma breve a biografia da Glória, né? A Glória Anzaldúa foi uma intelectual, teórica, feminista, escritora norte-americana, de origem mexicana, fundamental para o desenvolvimento da teoria ticana, da teoria queer e do feminismo interseccional, misturando poesia, ensaio, autobiografia, para explorar as tensões de quem vive entre as culturas e as identidades. O texto em questão, que também terá essa abertura, né, de diálogo junto a Sandra Benites, é o texto Uma Carta para Mulheres Escritoras do Terceiro Mundo. Sendo assim, deixa eu ver se consigo. A apresentação ela está dividida em três eixos. Na verdade, eu diria quatro, mas aqui nos slides acabou que ficaram três eixos ali como principais. Primeiro, o território físico, né, o chão, o corpo de Inhandici, peço perdão também pela minha pronúncia, né? O teco e a vivência guarani. E em segundo plano, a gente fica com o território simbólico, a tinta, né? A folha de papel, a víscera e a escrita orgânica como sobrevivência da Glória Anzaldúa. E por último, o território político, essa apresentação, né, desse campo de disputas, né, na escrita e nas narrativas, mas também pensando a literatura menor, o processo de literatura menor presente nos textos de ambas, né? A intenção é que na primeira parte seja exposto destaques que eu realizei durante a minha leitura dos pontos que mais me atravessaram, né, presentes no texto da Sandra, e o mesmo, mas não de forma tão intensa, né, um pouco mais assim curta, da Glória Zaldúa, né? E por último, destacar esse conceito de tipo, descrever um pouco sobre esse conceito, como eles estão presentes em ambos os textos. Primeiramente, a gente começa aqui com a Sandra, né? A Sandra já se inicia o seu texto nos apresentando ali um conceito, que para a gente aqui é um conceito, mas para ela é um modo de vida, né? Que é o teco.
né? Esse teco, esse modo de ser, são múltiplos modos de ser e estar no mundo, né? E ela fala que há o teco do avô, há o teco do neto, da mãe, do pai, são múltiplas formas de ser, mas ela foca especificamente nos modos de ser masculino, no teco masculino, mas principalmente no teco feminino. Nesse sentido, ela acentua que é muito importante que esses tecos, que esses modos de ser coexistam de forma harmônica, de modo harmônico, visto que quando um teco ele é priorizado, há a chance de outros tecos serem invisibilizados, silenciados, de outros modos de ser serem anulados, já que um modo de ser está impondo, né, uma forma de ser, né, tida como correta, sobrepõe aos outros, né? Então, ela traz esse conceito de teco, de corpo, trazendo também o corpo da mulher, né, e as suas singularidades, as suas especificidades, esse modo de ser mulher, né, que é produzido dentro desse corpo, né, é o corpo feminino, os seus ciclos e os seus resguardos. E ela traz também Teporra. Ela diz que Teporra é o espaço territorial, dando ênfase que a construção dos corpos físicos e simbólicos se faz de acordo com as necessidades e os ambientes, né? Então, ela aproxima o território do corpo. Então, com a Sandra, a gente tem ali esse território como o corpo como território primeiro. Nesse sentido, né, ela vai trazer muita indignação, né? Um dos pontos assim que eu destaco no texto é quando ela começa a ocupar os espaços, assim, espaços que ela diz, né, que é denominado no povo guarani como Juruá, dos não indígenas, né? E ela revela, né, o quanto ela fica basicamente indignada de como esses espaços aqui dos não juruais, quer dizer, dos juruais, eles não são pensados para os corpos femininos. Eles não pensam nas singularidades que existem nesses corpos femininos, que esses campos eles são pensados para e por homens, né? Então ela cita essa indignação, né? E ela fala também do sobrecarregamento das mulheres, né? Que ela diz que não há esse pensamento coletivo em relação ao corpo feminino, no qual as mulheres acabam buscando de forma inconsciente se adequar a um determinado espaço, né? A um determinado espaço que foi pensado para um corpo que não é o dela. Então, ela traz bastante presente, assim, é bastante presente durante o texto, essa história que ela mesma descreve como mítica e que é compartilhada no seu povo guarani, que é da Inhanderu, do Inhanderu e da Inhandici, né, que acompanha todo o texto e dá o pano de fundo, porque essa história, né, e aí ela conta ali, ela compartilha um processo de rememoração, uma memória, né, da avó em um momento específico no qual que ela percebe que a avó ela está mais isolada, né? Porque ela percebe que os homens indígenas, né, da sua aldeia, eles se aproximam mais dos juruás por eles saberem a língua portuguesa. E a partir dessa aproximação, ela percebe que há um compartilhamento dos costumes indígenas, mas não na semiótica, não através das vivências das mulheres, e sim dos homens, né? E essa lenda, ela é utilizada como um exemplo, né? Muitas pessoas elas têm acesso a essa história, né? A essa história mítica perpetuada pelo seu povo, pela semiótica, pela narrativa contada através dos homens. Então, o que que ela faz? Ela subverte isso no seu texto, contando a sua versão, né, enquanto mulher, indígena, mãe, dessa história. Então, o Inhanderu seria o espírito masculino, né, o espírito, o ar, sem corpo, sem lugar fixo, não pode ser tocado, apenas sentido. E o Yandici é a terra, o corpo concreto, a prática vivida. O chão é onde pisamos, onde o corpo vive, sendo esse o Ien de si, a mulher, né, o corpo, é o território fixo. E ela destaca, né, sem ser desrespeitado, o corpo da mulher causa um impacto melhor sobre o mundo, né? Se Ien de si não viver em paz, o mundo não vai viver
em paz, porque ela é o chão concreto, é a terra, é o feminino, né, para Sandra e para o seu povo. Nesse sentido, né, em relação a certos tecos serem mais valorizados do que outros, serem mais respeitados do que outros, ela vai trazer também a relação da escola, né? Mas a escola como um sistema único de ensino, logo a escola como um aparelho ideológico, né? Esses conflitos da educação juruá, não indígena, com a educação guarani. Nesse sentido, a escola, ela entra na aldeia com permissão, mas sem ter a gerência indígena. Então, a Sandra, ela fica bastante incomodada, ela demonstra ali certo incômodo, né, em relação a isso, porque não há o acolhimento da escola em relação aos costumes, às tradições e os modos de ser indígena guarani. Então, há uma imposição da escola ali através da educação, né, de uma única forma de ser e estar e de uma única forma de educar. Então, ela cita ali a etimologia do série, né, que a partir dessa ideologia, né, no qual a educação ela é constituída, quer dizer conduzir para fora. E o formato que é imposto, esse modo de educar, ele é estático, universal e ancorado no papel, né? Então, a sua natureza ela é intrusão passiva, distanciamento do próprio corpo, distanciamento de si mesmo, né? Dos conhecimentos. Então, há ali uma passagem, um depósito. Tem os alunos como um depósito, no sentido de depositar os conhecimentos de forma isolada, separada das vivências. São sistemas únicos pensados para um corpo padrão, não para as multiplicidades. Enquanto na educação guarani, a etimologia né, é ensinar, é preparar para a vida. O formato ele é dinâmico, corpo a corpo, específico, é o conhecimento arandu, ele se dá através dos encontros, das vivências, da relação com o território. Né? Em sua natureza, praticar e aprender fazendo, é o reforço da identidade, da história vivida, é o resguardo feminino, é educação de qualidade. Então, ela cita esse exemplo, né? Que ela passou enquanto educadora, enquanto as meninas saíram da escola, mas pensando nesse resguardo, né, do ciclo menstrual que estava se iniciando, e aí a escola impõe para ela, como assim? Elas vão sair, né? Isso não é produção, isso não é educação, né? E aí ela fica, mas como assim isso não é educação? Né? Como para vocês esse contato, esse respeito com o nosso próprio corpo, com o nosso próprio tempo, né? A especificidade do corpo da mulher tem um tempo, tem que ela demonstra bastante preocupação durante o texto, que é um tempo no qual a gente pode se conectar consigo mesma, né? Essa conexão conosco. Então, assim, ela fala sobre isso, né? E aí a escola impõe uma atividade, impõe ali atividades no papel, como se isso fosse sinônimo de produção de conhecimento, né? Como se isso fosse algo que, de fato, fosse conhecimento verdadeiro, né? Ela diz aqui o conhecimento legítimo dos juruás, né? Então, tem uma frase muito importante que eu destaco, né, dito pela própria Sandra, que é isso: a escola parece mais um instrumento para nos negar, né, se não nos preocuparmos em informar os juruás sobre nós, né? E aí ela afirma: estamos nos esforçando muito mais por medo de sermos excluídos, ao invés de nos incluir. Então, essa movimentação dela de se apropriar da língua portuguesa também, de desestabilizar esse território da língua, também tá, acho que são vários aspectos que a move, e um deles é essa, medo de serem excluídos, não de serem incluídas, né? No caso, ainda enquanto mulher indígena. Nesse sentido, ela até destaca a citação da avó, né? Minha avó dizia que não se podia acreditar muito no papel, pois o papel é cego, a escrita não tem sentimentos, não anda, não respira, a história é morta, né? E aí reafirma ainda mais esse processo de alfabetização e esse processo de ensino que tem a escrita como algo meramente funcional, deslocada da realidade das experiências e dos saberes, né, das crianças, das pessoas. E aí é muito sobre isso, né? Eu comecei a refletir também, primeiro, a relação que eu tenho com o meu próprio corpo, que eu nunca pensei.
né, nesses ciclos, né, menstruais como uma possibilidade de reconexão com a gente, com uma necessidade de cuidado. Então, a Sandra me fez refletir muito sobre isso. E o outro ponto também sobre o próprio processo de alfabetização, né? Que é isso, eu me encontrei muito na fala dela, porque eu fui alfabetizada, por exemplo, pela Balé Bela. Então, acaba de encontro ali, né, nessa crítica da escola enquanto um aparelho ideológico, mas também um aparelho normatizante, né, desconexa de significados. Então, aí deixa uma provocação. Como transformar a história morta do colonizador em um território de sobrevivência? Vocês podem anotar essa pergunta e mover reflexões acerca, né, contando também com essa apresentação, mas também sobre possíveis respostas, né, para respondê-la. E aí chegamos ali num outro ponto, né? Dessa mulher andarilha, dessa mulher que transita entre territórios diferentes, né? E territórios que têm as suas diferenças e complexidades, né? Se tem uma figura que volta com muito fervor durante a leitura, é a figura da avó, né? Essa ancestralidade, é a avó como essa base, essa raiz, né? Esse fortalecimento do teco, esse fortalecimento do modo de ser indígena, dessa identidade, a memória da avó, a língua guarani como bússola inegociável para saber voltar para casa, algo assim que é intocável, que precisa ser mantido. No entanto, a Sandra vai pontuar que é necessário abrir mão de certas coisas, de certos modos de ser guarani, para ela poder criar uma ponte, né? A mulher como ponte, a Cunha Pieguaçu, a mulher com sentimento de coragem que vai equilibrar os mundos, a reinvenção da língua portuguesa como resistência. E a antena, né? Como ficar situada, como conseguir decifrar esses códigos, né? A captação de códigos e saberes do Juruá, né? Os não indígenas, a habilidade de dialogar, transitar nas cidades, entrar nas universidades e compreender o sistema dominante, né? Mas sem se deixar ser capturado por completo por esse modo de vida. Então, esse processo, essas características que a Sandra impõe para ela, se coloca, né, como essa mulher que está sempre diante de um desafio ao se encontrar com um modo de ser diferente, um teco, né, diferente do dela. Então, exige dela essa desconstrução e reconstrução, né, que a faz habitar novos campos, mas sem perder a raiz, sem se deixar ser capturada por completo, né? E agora a gente entra, deixa eu ver, agora a gente entra na Glória Anzaldúa, né? A Glória, ela já afirma no seu texto, escrevo para reescrever as histórias mal escritas sobre mim. A Glória, ela vem com esse texto extremamente poético, mas extremamente sim, como ela mesma fala, ela escreve com as tripas, ela escreve ali com sangue, ela um modo de ter na escrita uma resistência, um modo de sobreviver, essa escrita que enfrenta, e ela mesma traz no seu texto, escrever é uma forma de enfrentar os nossos próprios demônios, né? E essa frase, escreva para reescrever as histórias mal escritas sobre mim, é uma retomada da própria narrativa, né? Roubada por outros. Então, três pontos aqui iniciais que eu destaco no texto da Glória, acho que cabe ressaltar que é o texto, né, uma carta para mulheres escritoras do terceiro mundo, né? Primeiro é a fuga da letargia. Escrever para a Glória é romper com o entorpecimento animal gerado pela pobreza, pelo sol dos campos e pela exaustão do trabalho braçal. É uma forma de forjar a alma, de criar alquimia. A escrita não apenas relata a realidade, ela cria a existência, estabelece ordem no caos e constrói a autonomia da mulher de cor. E aqui a escrita ela também se faz como um ato mais atrevido e perigoso, né? O tigre nas costas que exige o sangue vital da nova experiência para alimentar a caneta, né? A escrita, essa carta
né, de Anzaldu, ela convoca mulheres a abandonar essa proteção ilusória, né, e a escreverem a partir das suas próprias entranhas e suas experiências vividas, rejeitando os padrões impostos, por exemplo, pela academia tradicional e pelo movimento feminista branco. Nesse sentido, ela traz aqui a ilusão da literatura, né? A recusa da arte meramente pela arte, por ser belo, por estético, da abstração de torre de marfim e do distanciamento acadêmico. Eu gosto muito desse termo torre de marfim, que é como ela denomina essa separação, né? Essa torre da academia que busca somente escrever a partir da teoria, ou que só prioriza a gramática ou a estética perfeita, né? E se separa, isola, na verdade, até pune a urgência da sobrevivência. E impõe esse modelo de escrita, né, essa forma de ser, né, só valida aqueles que se adequam a esse modelo já pré-estabelecido pela Torre de Marfim, né? Só entra na Torre de Marfim quem escreve como a Torre de Marfim quer que escreva, né? E para isso há um processo de embranquecimento. A própria Glória vai trazer isso no texto, né? A imposição de um embranquecimento da escrita. O risco constante de assimilação pelas sensibilidades teóricas dominantes e expectativas do feminismo branco, até a crítica, né, em relação ao feminismo branco, a essa seleção e apagamento dessas mulheres, né, que não se encaixam, e que cobram também essa adequação. E a sobrevivência visceral, com o movimento de escrita para a vida real das mulheres, de cor, como ela mesma menciona, né? Escrever na cozinha, no banheiro, no ônibus. A escrita não é como um privilégio, não pode ser tida como um privilégio, né? Ou como algo útil no sentido da academia, meramente burocrático, mas como um ato de ancorar o corpo e manter o espírito da revolta vivo, né? Sendo assim, ela traz também, né, a escrita das mulheres de cor não como uma conciliação, né, mas como o papel convoca a briga, o conflito, a desestabilizar, né, as normas, né? Ela rompe com as imagens estereotipadas confortáveis, né? É o demônio de três olhos gritando a verdade. E aí ela convoca, ela traz essa escrita orgânica, que é o conceito, né, que ela traz, né? Eu trabalho com um conceito, né, próxima ao movimento artístico. Escrevam com seus olhos como pintoras, pés como dançarinas, vocês são as profetisas com penas e tochas. Escrevam com suas línguas de fogo, ponham suas tripas no papel. A Glória afirma isso no seu texto, né? Aproximando essa escrita da realidade de muitas mulheres. E aí, as convocando a romper com essas normas, né? Com essas imposições. Nesse sentido, ambos os textos, né? Que é o encontro da Sandra e da Glória, né? Porque tem muito da Glória no texto da Sandra e tem muito da Sandra no texto da Glória, assim, quando eu li o texto da Sandra, eu não parei de imaginar esse texto da Glória, porque, assim, gente, é isso, né? É um coletivo que vai, que se une, que move as estruturas. Então, trazendo essa matriz aqui, a gente pode pensar no mecanismo da homogeneização e como esse mecanismo ele está presente em ambos os textos, né? Ambas denunciam esse mecanismo, né, de modos talvez diferentes, mas muito próximos, né? O falso universalismo, por exemplo, a Sandra ela traz o corpo da figura masculina imposto como molde padrão para as instituições de Uruá, tanto na escola, que ocupa ali o território do seu povo originário, que não abre a gerência para os indígenas, que não abre diálogo, né, e nem respeita os costumes e a identidade do povo, né, e como o povo tem ali essa sua relação com seus próprios modos de ser, não há uma imposição de um único modo de ser, né, tendo esse corpo, esse rosto maior do branco, hétero, europeu, homem, né, como uma figura ali presente, imposta. E aí há essa cobrança de adequação. Enquanto na Glória é o branco correto, exigindo que escritoras raspem o escuro de suas faces, que elas
que elas se desassociem, que elas não, que elas se afastem das suas vivências, né? E mais uma vez é esse ensino encapsulado, né? Coisificado, tende a coisificar as nossas relações, a nossa produção de conhecimento. A ferramenta de silenciamento, né? A escola indígena que reprime os monolíngues e trata costumes locais como um atraso, como em relação ao processo das meninas de reclusão por conta, né, do seu ciclo. Isso não foi tido com respeito e com dignidade e com acolhimento, e sim foi criticado por elas não estarem produzindo na lógica do capital, produzindo na lógica, nessa semiótica dominante, enquanto de acordo com a semiótica dominante, enquanto na Glória Anzaldúa, a literatura é dominada por homens e o feminismo branco que exige essa adaptação também do discurso, essa adequação dessa escrita que é estranha, que é uma escrita que não segue os fluxos da vida e sim está ali para cumprir uma cartilha, né? E aí essa literatura dominada e o feminismo branco é a torre de marfim que dá o crivo, né, do que é aceito ou não, né? Porque é isso, é um modelo a ser seguido, imposto. O sintoma provocado, né? E aí a Sandra ela vai trazer bastante no seu texto, né? A mulher guarani perdida na cidade e escondendo o próprio corpo, porque ela vê as mulheres de Juruá assim, as, as mulheres não indígenas assim. Durante a leitura, ela percebe, né? As mulheres elas se escondem no seu próprio corpo porque o mundo não foi pensado para acolher esse corpo, né? Não há ali um coletivo que se preocupe com as singularidades desse corpo. E aí foi até a reflexão que eu fiz em relação ao meu próprio corpo e ao meu próprio ciclo, né? Enquanto na Glória, o exílio interno, separando a mulher do terceiro mundo de si mesma e suas irmãs, não tão diferente da Sandra, né? Que a Sandra ela tem essa preocupação também em relação a esse afastamento de nós mesmos. Percebo isso durante a leitura, e isso também é algo que volta no texto da Glória, que também está posto no texto da Glória, né? O exílio interno, separando a mulher do terceiro mundo, de si mesma e das suas próprias irmãs, tanto de si como das outras. Mas há ali um movimento muito comum em ambas, né, para esse processo de retomada através da escrita, é ter o corpo como território de resistência. É, para ambas as autoras, né, o corpo ele não é uma metáfora poética, ele não está ali somente como uma metáfora, né, como algo voltado apenas para a estética da escrita. Não, não é algo distante também, é a matéria-prima metodológica inegociável e literal. Ela é a matéria-prima que vai fornecer essa escrita, que vai movê-las, que vai produzir desejo para que elas escrevam, né? Então, o corpo, esse corpo como território primeiro, é a matéria-prima, é a base principal, né? É o corpo que carrega as vivências, as experiências, os encontros, a ancestralidade, as identidades, né? Essas múltiplas vozes que se reverberam em suas canetas e fazem assim a palavra vacilar. Na Sandra Benite, por exemplo, o chão, o respeito radical aos ciclos fisiológicos, a menstruação e o resguardo feminino orientando a própria estrutura social e a história, né, perpetuada ali pelo seu povo guarani, ela traz como base isso, né, ela, né, de uma forma explicativa, orientando sua própria estrutura social e comunitária, o corpo saudável para manter o mundo, o chão não revoltado. E a Sandra também afirma, né? Tem uma parte aqui que ela diz que é isso, né? Através da sua escrita, da tomada da língua portuguesa, né? De aprender a língua portuguesa. Ela espera que a maioria das mulheres se reconheçam em sua caminhada, para que autoridades executivas, judiciárias, legislativas, universidades e pesquisadores reconheçam a importância do protagonismo da mulher. Então, esse é um outro ponto também que cabe ressaltar, né, que a move, né, essa visibilidade e a luta para não ser excluída, enquanto a Glória Zaldúa, de certa forma, faz esse mesmo movimento, só que traz a materialidade da pobreza, as mãos calejadas e os corpos entorpecidos, transformando a própria exaustão física em um combustível literário, né?
é a visceralidade guiando a caneta. No caso da Glória, é isso, né? Há essa pressão para que essas escritoras, as mulheres de cor, adotem um estilo branco acadêmico e masculino, né? Para que elas sejam aceitas. O que, segundo ela, é uma forma de lavagem cerebral que mina a autenticidade da escrita. Então, ela convoca, através da sua carta, mulheres a escreverem a partir das suas próprias experiências. Ela legitima a produção intelectual nascida da dor, da sobrevivência e da experiência de vida, né, recusando a espera de qualquer tipo de validação da Torre de Marfim. E aí que entramos agora no em Deleuze, né, a linguagem como campo de batalha político, né? E seria talvez essa ilusão maior de que a linguagem não é, essencialmente comunicativa ou informativa. Ela não está ali somente para estabelecer essas conexões ou também fornecendo essa questão essencial da informação, né, nessas relações, mas ela é política. O idioma dominante, ele opera como uma palavra de ordem, organizando e defendendo práticas sociais de opressão. Então, o que seria a literatura menor? Qual seria a função da literatura menor? O que, que- qual o motivo, assim, o que faz uma literatura ser menor? Então, para Deleuze-Guattari, né, a literatura menor ela não vai designar a literatura de um idioma minoritário, menor, no sentido de menos significante, não é sobre isso, ou inferior, não, mas sim ao uso que uma minoria faz de uma língua maior. O que que ela faz nessa língua do dominador, do colonizador, né, que torna, que confronta essas estruturas, que desloca, é a forma que desloca essas estruturas maiores impostas através da palavra, né, do colonizador. No caso da obra de Deleuze-Guattari, eles vão falar um pouco mais sobre Kafka, né, com a língua alemã, mas no caso da Anzaldúa, é o inglês. E no da Benítez, da Sandra Benítez, é a língua portuguesa, né? A Sandra, ela é a mulher guarani, é Piaguaçu, usando a língua portuguesa como ponte de reterritorialização a língua, reterritorializando a língua com a ontologia da terra. Na escrita da Sandra, ela povoa, ela rompe, ela está ali em constante confronto com essa língua maior, ao utilizar também a sua língua, né, a sua fala, a sua língua materna, do seu povo guarani, sem ter a necessidade de explicar o significado das palavras de forma muito didática. Não, ela desestabiliza essa língua, ela confronta, ela traz ali a ancestralidade da mulher indígena, e ela faz um movimento político, né? A Sandra, a escrita da Sandra convoca um povo, ela sozinha convoca um povo e se torna uma ação política. Enquanto Anzaldúa também é escritora ticana, né, forçando o inglês a carregar a crueza da classe operária, vomitando a recusa racial na linguagem do colonizador, ela fala espanhol junto com o inglês, ela desestabiliza essa língua. A própria Anzaldúa fala por um coletivo de mulheres, então elas povoam esse espaço da escrita, elas retomam através da língua maior imposta, né, o seu processo de luta, né, mas também de reexistência. E a língua maior seria exatamente isso, as estruturas gramaticais, as expectativas literárias que exigem o distanciamento ou a asepsia do mundo literário branco, né? E elas rompem, criando assim linha de fuga, o devir minoritário. A linguagem minora, né? Ela perde o seu caráter de opressão. Elas não estão falando do lugar do opressor, né? Ao muito pelo contrário, torna-se sim um ato político fundamental de saúde coletiva. A escrita aqui se torna produção de saúde. Portanto, há essa cartografia integrada, né? Essa síntese da resistência. A gente tem aí a tinta e a alquimia, né? A tradução visceral da experiência, a escrita que transborda o papel e cria a alma, recusando o distanciamento, o corpo, né? O teco, o modo de ser, a ancoragem física e identitária, a recusa em anular o próprio Arandu, conhecimento, né? Frente às instituições que buscam coisificar
as pessoas que buscam a normatizar essas singularidades. O ato político, né, que é o fruto também desse devir, essa fabulação como um ato político, a transformação da minoria em uma força que convoca um coletivo. Então, esse ato político é a recusa de ser apagada, presente em ambos os textos, né? A linguagem subvertida pelo corpo enraizado, né? Sendo o corpo essa matriz principal, essa produção principal, né? Esse recurso primeiro da linguagem e desse movimento de escrita que busca romper com essas barreiras. E por último, né, a gente começou com essa citação também no grupo, mas na conta do Instagram, né, que é da Sandra, né, a raiz e a linha de fuga. Reinvento-me todas as vezes em que me deparo com outra língua, com um teco que não conheço. Eu me perco, me procuro e me acho, né? Língua e teco estrangeiros pedem um pouco mais de mim. Ainda bem que sou complexa, sou mistura, sou mulher, mulher guarani, às vezes com cara de juruá, é a minha forma de resistência. Então, aqui é muito isso, né? Acredito que não só essas mulheres vieram, sabe? Há um coletivo de outras escritoras aqui presentes, né, que também pode nos fazer refletir sobre uma escrita possível dentro desse cenário acadêmico, né? O que a gente pode fazer com essa nossa escrita, não só no cenário acadêmico, mas também no pessoal, né? Essa escrita próxima da nossa realidade, né? Que muitas vezes se reverbera também em nossos trabalhos, né? E tanto o trabalho de conclusão, como também artigos, enfim, muitas coisas, por exemplo, na minha experiência, que estão ali no meu caderninho diário, acabam caindo, né, nesse território acadêmico. Então, é pensar nesse movimento, né, de talvez de criar uma literatura menor, de estabilizar essa língua maior, dentro do possível, dentro das normas da ABNT, das regras ortográficas, eu pensar nas possibilidades de escrita, né, a partir dessa torre de marfim, né, que não dá para destruí-la, mas a gente está sobre ela, então como a gente pode refletir a nossa escrita dentro desse contexto? No mais, estou muito feliz de estar aqui, é um prazer conhecê-los, né? Espero que essa apresentação, né, mova ali reflexões. Gostaria muito de saber quais são os autores que inspiram vocês a fazer a palavra vacilar na escrita de vocês, né? Se vocês puderem também responder a perguntinha do slide, né? Então, seria bem bacana. Então é isso, abro agora para vocês, se o Thiago também quiser falar alguma coisa. E muito obrigada, gente, pelo espaço.